3, 2, 1 e... Eu acho que todo mundo que já fez Work and Travel tem medo de 3 coisas. Que é na hora de pegar o visto, lá no consulado, você tem que ir pro Rio de Janeiro, a entrevista é em inglês, e você já pagou o programa inteiro, e aí se você não passar na entrevista, o dinheiro vai pro ralo e já era. A imigração, que é quando você já pagou tudo, já conseguiu o visto, e aí você vai chegar lá, passar pela imigração, o cara chega pra você e tipo assim, vai rolar não, vai pra casa. E aí é tipo o ano inteiro esperando pra ir pra viagem, quando você chega na viagem, o cara te manda embora, e aí você é deportado. E já era. E a terceira coisa é o pós-intercâmbio, que reza a lenda que ele acaba com a vida das pessoas, cara. Quando você fica muito tempo em outro país, tipo, de fato, você vai sentir falta da mãe, do pai, da irmã, do cachorro, vai sentir falta dos seus amigos, da sua cama, da comida que você comia na sua casa e tal. Mas quando você vive uma experiência dessa assim, de muitos meses, quando você volta outra pessoa. E é complicado assim voltar, porque você, quando fica muito tempo lá, você quer voltar, e aí quando você chega aqui, uma semana depois, já dá uma merda, já tá comparando aqui com lá, os caralho, e aí você já quer voltar e dar uma depressão, e aí a galera chama isso de depressão pós-intercâmbio, que muita gente tem, e é real. O que eu fiz foi um Work and Travel, e aí é um intercâmbio que você vai para trabalhar e para estudar. E você geralmente vai sozinho, né? Tem gente que vai com amigo, mas você vai sozinho geralmente. E assim, você fica naquela expectativa pra viagem, né? Eu me preparei pra essa viagem com 2 anos, porque eu ia em 2022 pra 2023, só que aí acabou que deu errado, eu tive que ir de 2023 pra 2024. Do mundo inteiro vai ter que trabalhar falando outra língua, e você tem que ir sabendo o inglês ali, o mínimo, e tem que ter essa cabeça de que lá tu vai chegar e que a gente que é latino, né, os caras meio que tratam igual nada. Mas é legal que tem novidade todo dia, entendeu? Você vai estar sempre conhecendo gente, você vai estar sempre fazendo umas coisas diferentes, e isso era o mais legal pra mim, porque eu odeio ficar fazendo sempre a mesma coisa. Isso é uma coisa que me incomoda muito. E o bom do intercâmbio é que todo dia era uma novidade, todo dia tinha uma festa, todo dia tinha alguém novo pra conversar, todo dia tinha alguma coisa pra gente fazer diferente, era um dia diferente lá no trabalho. Então isso fazia muito bem pra minha cabeça, ter essas novas histórias pra contar, sacou? E assim, essas coisas essas experiências que a gente faz agora com 20 e poucos anos, pra mim não tem preço. E enfim, pra mim valeu muito a pena. Eu fui pra Wisconsin Dells, que é uma cidade no interior do Wisconsin, e acabou que eu não ia pra lá. Na verdade a minha ideia era ir pra Park City, que é um lugar bem famoso dentro do Work and Travel, a galera vai muito pra lá, apesar de ir pra lá, pra Park City é caro, mas acabou que eu encontrei um amigo meu que ia também, a gente decidiu ir junto, e a gente foi postergando, a escolha foi acabando, e acabou que sobrou poucos lugares. A gente olhou o Wisconsin Dells, olhou o Monte Olympus e decidimos ir. E a gente fez a entrevista no Rio de Janeiro, em inglês, passamos na entrevista, e aí depois, quando a gente embarcou para o Wisconsin Dells, né? Eu fiquei 1 ano fazendo aula de inglês com uma professora nativa, online, só conversa, me preparando para o intercâmbio, porque lá eu me inscrevi para a posição de salva-vidas, né? E é uma posição que você tem muito contato com o público, você vai ficar ali na piscina e as pessoas vão te pedir informação, vão te pedir as coisas, você tem que estar ali pra ajudar. E enfim, então eu fiquei 1 ano estudando inglês, 1 ano assim, comprando roupa de neve, porque em Wisconsin é frio e na época do ano que eu fui neva. E enfim, eu fiquei 1 ano sabático também, foi 1 ano que eu não consegui arrumar nada de estágio na época, e faltava tão pouco tempo pra eu viajar que não valia a pena eu arrumar estágio.
Então, assim, eu tava me preparando muito pra essa viagem, foi uma viagem que eu tava querendo fazer muito. Eu ia ficar 3 meses longe de casa, assim, pela primeira vez, em outro país, ganhando dinheiro em dólar. Então eu tava muito animado pra ir. Então acabou que quando chegou a hora de ir, assim, eu já tava, tipo, todo preparado, mal conseguindo dormir pra essa viagem rolar e de ansiedade, entendeu? Tive esse período aí pré-viagem, porque assim, o dia que quando você tá pra ir, você fica meio em choque, assim, com medo, né? Porque tu vai ter que deixar seus pais aqui, amigo e tudo mais. Mas, assim, chegou a hora de ir, eu fui no dia 29, eu fui no dia 28 de novembro de 2023. Cheguei lá dia 29. E aí, assim que a gente já chega, já é aquele choque. Assim que a gente chega, já chega em Chicago. Era 11 e pouco da manhã, eu acho. E o trem que eu ia pegar pra Dallas saía só às 3 da tarde. Assim que a gente chegou, já teve aquele choque do frio, né? Pô, a gente chega lá, eu lembro que tava, acho que menos 1, 3 graus ou menos 1, eu não lembro direito. Mas eu lembro que eu cheguei assim, todo encasacado, só que eu tava sem luva. E aí, mano, passou, juro, 2 minutinhos e minha mão já tava doendo. E eu no meio da rua, assim, sem, caraca, pra onde eu vou e tal. Aí já tive que ir entrando em loja, abrir mala, pegar a luva, isso caralho. Porque a luva que eu tinha próximo era fraca. Aí a minha luva forte estava muito dentro da mala, eu tive que pegar a luva forte. E aí, beleza. E aí, por exemplo, quando você chega assim, você já conhece um monte de gente, né? Que vem intercambista do mundo, do Brasil todo. E aí você começa a fazer amizade, tipo, pô, tá todo mundo ali no mesmo bar. E aí você já começa a falar, pô, você vai pro mesmo lugar, vai trabalhar onde, papapá. Aí começa ali a conversar, já puxa assunto e tal, pô, que massa e tal. O que você viu na cidade? Já começa a falar dos medos, pô, tô nervoso, falar inglês, pá. E aí, tipo, você vai fazendo amizade com, tipo, gente de vários lugares do Brasil inteiro, mano, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim. E todo mundo cheio de expectativa de trabalho, todo mundo animado, e tá todo mundo na mesma vibe, assim, de todo mundo muito aberto a conhecer os outros. Isso é a melhor parte. Então acaba que tu faz amizade muito rápido. E, assim, pô, já é também os Estados Unidos, né, o inglês e tal, tem que falar inglês dentro de todos os lugares possíveis já. Entrei no trem, super confortável, adorei aquele trem. Aí a gente chegou em Dallas, era de noite, assim, chegamos em Dallas, pá. E não tinha nada pra comer, a gente chegou no housing de noite, tudo fechado na cidade. Aí a gente entrou no nosso quarto, não tinha nada pra comer, aí a gente achou um Subway aleatório na cidade, fomos andando, comendo e tal. E aí eu lembro que no housing também, mano, era loucura, porque imagina, sei lá, tinha não sei quantas mil, não sei se era 1000 quartos, mas tipo, tinha muito quarto, muito quarto. E a galera que tava lá, todo mundo mais ou menos da mesma idade, também ali por um período de 3 mesezinhos. Então, mano, era loucura, passava a galera vomitando, do nada bêbado, e aí do nada festa, aí do nada nego cansado de trabalhar, e aí você passava, tinha gente se beijando e gente conversando até 3 horas da manhã, sempre tinha alguma coisa pra fazer. Isso era muito massa do house. E enfim, eu trabalhei de salva-vidas, tinha outros brasileiros trabalhando de salva-vidas também. E eu lembro que, assim, pô, eu sou magrinho, eu peso 50 quilos. Então, tipo, eu tava meio com medo de como ia ser salva-vidas, salvar os outros, assim. E, pô, vai que alguém tenta falar comigo e tal, como é que eu vou conversar sem ter inglês muito bom e pá. Mas deu tudo certo. A gente... Só que era uma posição muito cansativa, a gente tinha que ficar em pé quase que 3 horas e aí descansava só 45 minutos, depois em pé de novo 3 horas. Isso de 8 às 11 da noite. E a gente fazia isso todo dia praticamente, a não ser quando a gente começou a perder as horas, né? Mas a gente fazia isso direto. Mas era legal assim, no início, eu trabalhei muito, foi muito cansativo no início, mas foi bem legal, hoje eu tenho saudade. Na época a gente queria só largar o emprego, mas hoje eu tenho saudade, hoje eu faria tudo de novo, ficaria o dia inteiro lá de novo só pra estar ali de novo com a mesma galera, né? Eu acho que eu não voltaria pra aquela cidade se não fosse pra voltar com as mesmas pessoas. Porque fazer lá naquele lugar de novo, assim, mesma coisa, né? Eu acho que não tenho cabeça não, mas com as mesmas pessoas eu voltaria na hora, assim, sem pensar 2 vezes. Porque eu acho que esse intercâmbio tem muito disso, assim. O que faz o intercâmbio são as pessoas, muito do intercâmbio são as pessoas, não é nem o lugar. Porque querendo ou não, o lugar vai ser diferente e tal, mas pô, é neve, é o mesmo esquema, o mesmo inglês, entendeu?
mas as pessoas que você conhece lá que fazem a diferença da parada, que faz o intercâmbio ser bom ou não, na minha cabeça. Aí chega na minha visão a pior parte, que é a parte quando o intercâmbio acaba, porque você tá ali vivendo intensamente e como é pouco tempo, tudo no intercâmbio fica mais intenso. Todas as suas relações ficam mais intensas, porque eu falava que quando a gente tá lá, a gente conseguia escutar o tic-tac, tic-tac, tic-tac do relógio passando. E todo mundo ali tá sabendo que o tempo tá acabando. O tempo tá acabando, o tempo tá passando, você não tem... Uma hora todo mundo ali vai voltar pros seus estados, tipo, de um dia pro outro, você vai estar na sua cidade e seu amigo, sua amiga, sua namorada vai estar na cidade dela e não tem o que fazer, tá ligado? E então quanto mais vai chegando o final do intercâmbio, mais você vai querendo fazer as paradas, tipo, vamos viver, mano, entendeu? Mais você vai querendo fazer as coisas. E quando aproxima o fim do intercâmbio, as coisas vão ficando mais tristes, assim. Você fica feliz pelas coisas que você viveu, você fica com aquela nostalgia, mas você fica triste porque aquilo vai acabar. E esse negócio de depressão pós-intercâmbio é real. Porque quando você volta pra casa tá tudo igual. A única coisa que mudou foi você e você tá com 3 meses de experiência nas costas. De coisa que só você lembra, sua família, sua irmã, seus amigos não tiveram aquela experiência que você teve. Então tá tudo igual, então tem esse choque emocional assim de... Óbvio que é legal rever seus amigos, rever seus pais, óbvio. Mas você tem aquela mudança brusca de rotina, de você era salva-vidas, você trabalhava e tal, e do nada você tá em casa. Então tipo, você não tem mais aquele sentimento de novidade, que foi uma coisa que me incomodou muito. E do nada você tá ali cheio de amigo e agora de intercâmbio e tal, do nada você não tá. Tá todo mundo nas suas casas, vivendo suas vidas, então tipo, muita gente perde contato, para de se falar, tem gente que você nunca mais vai ver na vida. Então, isso é muito chato. Tem aquela coisa de você ficar comparando aqui e lá, tipo, nossa, aqui tá quente, nossa, lá era frio. Nossa, aqui lá eu ganhava em dólar, aqui eu não tenho dinheiro pra comprar um pão ali, entendeu? Você fica também idealizando como seria se você tivesse ficado lá, como seria se você tivesse nascido lá, porque obviamente lá tem as partes ruins, mas quando você volta você só lembra das partes boas do intercâmbio, assim. E a minha irmã, ela já tinha feito o Work and Travel um ano antes, né? E ela me conhece, ela falou, Dico, ela me chama de Dico, ela falou, Dico, ela queria me dar umas dicas, né? Não, Dico, eu vou te dar umas dicas e tal. Ela falou, Dico, eu te conheço. A única coisa que você não pode fazer é se apegar aos outros, porque quando você voltar você vai ficar com um vazio muito grande, ainda mais eu que sou todo emotivo, nostálgico e tal. Ela falou, tipo, por favor, não se apega a ninguém e tal, vai lá, curte e tal, mas não se apega, porque isso vai te fuder, você vai ficar com um vazio gigante e tal. E obviamente que eu ia me apegar às pessoas, né? E eu me apeguei, não arrependo de ter me apegado. Eu acho que se eu me apeguei foi porque foi bom. Então, assim, é o que eu falei, quando a gente tá sem tempo lá, a gente meio que começa a amar as pessoas com urgência, porque tipo, o tempo tá acabando. Então tipo, eu pensava muito nisso, eu tenho que curtir agora, porque o tempo tá acabando, e dar valor pros amigos, pras pessoas que você conheceu lá. Eu voltei desse intercâmbio no dia 13 de março de 2024. E até hoje eu tô numa luta interna na minha cabeça, assim. Porque eu sempre me cobrei muito e tal, queria ter todas as respostas na hora que eu queria saber de tudo na hora que eu queria. E assim, tive que reorganizar muita coisa na minha cabeça pra entender decisões, pra entender tipo como eu era, o que eu tinha que fazer, as escolhas e tal, pensar em futuro. Enfim. Mas enfim, a vida tem dessas coisas, né? Não só me apeguei, como eu me apaixonei profundamente, igual um maluco. Que eu saí daqui de casa falando assim, não,
falei com meus pais, falei, pai, eu prometo pra você que nesse intercâmbio eu vou focar no inglês, eu vou trabalhar, eu vou voltar com dinheiro. E eu voltei com 24 dólares. Só isso. Eu voltei com 24 dólares. Eu perdi tudo que eu tipo assim, vivendo o intercâmbio, sacou? Mas eu penso assim, se eu vou errar, eu vou errar do meu jeito. Não vou, porque depois eu vou ficar arrependendo e eu devia ter feito o que eu queria fazer. Não, se vai dar ruim, então vai dar ruim do meu jeito, mano. É isso. Entendeu? E fiz muitos amigos bons, me apaixonei perdidamente. E eu não consigo falar do meu intercâmbio sem falar dessa garota aí. E que eu acho que, obviamente eu mudei, mas eu acho que o que mais me mudou foi esse meu encontro com essa menina. Mas é isso, assim, tinha várias pessoas lá. Tipo, eu acho que em intercâmbio, se você estiver procurando dinheiro, você acha. Se você estiver procurando festa, você acha. Se você estiver procurando amor, você acha, entendeu? Amizade, você acha. E sinceramente eu não tava procurando nada disso. Eu queria novidade, entendeu? E assim, parando pra pensar, tinha muita menina legal lá, entendeu? Bonita e tal. E sinceramente eu não me arrependo de ter sido elas. Eu acho que se eu voltasse, sabe, mesmo sabendo do final, mesmo sabendo de como as coisas terminaram, mesmo tudo terminando do jeito que terminou, eu ainda escolheria ela de novo, faria tudo de novo que eu fiz com ela e enfim. Eu não me arrependo dessa história aí, de tudo que rolou. Mas enfim. É porque além dessa depressão pós-intercâmbio assim, eu senti muita falta dela durante todo esse tempo assim. Então, juntou tudo. Então, foi uma dificuldade muito maior de superar essa viagem por conta disso assim. Fiquei muito tempo sem saber como é que eu ia embora dessa situação. E sei lá, acho que quando a gente perde alguma coisa, por exemplo, quando alguma pessoa morre e tal, a gente sempre fica pensando que a gente poderia ter amado mais, poderia ter feito mais, poderia ter conversado mais. E pra mim foi muito isso assim. Sei lá, eu acho que quando a gente tá viajando assim é tudo muito uma fantasia, assim, tudo diferente e tal. Mas quando você volta assim e tem aquele choque de realidade, tem coisa que não se sustenta. E às vezes a paixão, o amor assim não se sustenta. E eu até pensei que quando eu voltasse ia passar e tal, mas por muito tempo assim eu nutri esse amor assim dentro de mim e eu sei que foi uma coisa boa porque até hoje eu torço muito por essa pessoa e espero que ela seja muito feliz assim e torço e rezo pra ela conquistar as coisas que ela quer. E enfim, hoje eu tô bem resolvido em relação a essa história toda, o intercâmbio e tudo mais. E eu sinto muita saudade dos meus amigos, da viagem, dos momentos assim que eu fui feliz, né? Que eu viajei, dos momentos com ela. E eu vou guardar esse sentimento assim pro resto da minha vida, porque tem gente que vai pro intercâmbio e nunca mais se vê. Tem gente que vai pro intercâmbio e tipo, só tem aqueles 3 meses ali e depois nunca mais se fala. Mas graças a Deus esse não foi o caso da nossa galera que viajou comigo. Graças a Deus a gente foi diferente.